Olá, a aula de hoje nós vamos falar sobre o paquímetro, que é um instrumento que a gente utiliza muito para fazer as medições de sobrancelha e que traz muita dúvida na hora de usar. Então eu pesquisei bastante e eu trouxe algumas coisas que vão poder ajudar vocês a conseguirem entender o que é o paquímetro, o que ele faz e a importância dele para o nosso trabalho. Tá certo? Mas antes da gente começar a falar sobre o paquímetro, a gente precisa falar sobre unidades de comprimento. Unidades de comprimento são medidas que usamos quando vamos de um ponto ao outro, tá? Essas medidas são sempre lineares e elas podem se apresentar de forma reta, onde eu saio do ponto A para o ponto B, ou podem se apresentar de formas curvas, porém são lineares, ok? A unidade de medida fundamental é o metro, e existem unidades que são maiores que o metro e unidades que são menores que o metro. As maiores que o metro são os quilômetros, hectômetro e decâmetro. Eu não vou entrar a fundo nessas medidas, tá? Porque nós não vamos utilizar isso. Eu vou depois falar só o que a gente vai utilizar. E as medidas menores que o metro são os decímetros, centímetros e milímetros. Nós vamos trabalhar para o designer de sobrancelha com o paquímetro, com os centímetros e os milímetros. O paquímetro ele é composto por uma régua, um cursor deslizante, um medidor interno, um medidor externo, um impulsor, uma haste de profundidade, um fixador, que alguns têm, que é um pininho que tem aqui no paquímetro, o meu não tem esse fixador, mas pode ter em alguns, e o nônio, que o nônio é um elemento que garante a precisão do paquímetro, tá? Aqui tá o pulo do gato do paquímetro, porque que ele faz medidas precisas. Então, essa região aqui é a região do nônio. Depois eu vou falar com mais detalhes, mostrando bem de pertinho para vocês conseguirem visualizar e entender melhor o paquímetro. Como eu já falei, o nônio é um elemento que garante a precisão do paquímetro. E a precisão é a menor leitura possível que a gente consegue realizar. Com o paquímetro nós conseguimos medir até um fio de cabelo. Ele faz as medidas muito precisas. O nônio, como eu já falei, ele se encontra no cursor deslizante, tá? E ele se apresenta em centésimos de milímetro, é a medida utilizada por ele. Então, no nosso paquímetro, nós vamos ter as medidas de centímetros, de milímetros e os centésimos de milímetro. Os centésimos de milímetro são aquelas medidas que nós utilizamos, por exemplo, 1,25, 1,60, é a menor medida que nós conseguimos tirar dessa medição da sobrancelha. O nônio, ele pode se apresentar de três formas: 0,1, 0,05 ou 0,02. Aí você vai me perguntar como eu sei qual é o meu nônio. O nônio, ele vem especificado nessa região aqui do paquímetro. E quando ele vem 0,05, automaticamente eu já sei que um nônio é 1 milímetro dividido por 20. Então, eu vou ter 0,05. Se ele apresenta em 0,1, é 1 nônio dividido por 10. Se ele se apresenta em 0,2, é 1 nônio dividido por 50. Então, vamos observar aqui. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. E 1 nônio equivale a centésimos de milímetro, tá? Que é a forma que a gente encontra para pegar essa menor medida. Então, dentro de 10 milímetros, eu tenho 10 nônios. E aí, cada milímetro é um nônio. Então, se eu peguei 1 milímetro e dividi por 10, eu vou ter 0,1.
Se eu peguei 1 milímetro e dividir por 20, eu vou ter 0,5. Se eu peguei 1 milímetro e dividir, eu vou ter essa medida aqui. Ok? Então, essa parte aqui é um pouquinho mais complexa na hora de entender. A hora que eu for explicar para vocês como a gente utiliza, vai ficar mais fácil de compreender. Na teoria, tem que estudar um pouquinho, tem que aprofundar. Como nós não vamos utilizar com tanta exatidão, com tanta precisão, como os torneiros mecânicos, como o pessoal de marcenaria, como o pessoal de engenharia elétrica, mecânica utilizam, que esse é um paquímetro, é um instrumento também muito utilizado nessa parte de profissões, engenharia, marcenaria, elétrica, eles utilizam muito o paquímetro. Por isso que também nós encontramos para comprar o paquímetro em casa de material de construção, porque tem muito profissional que utiliza desse instrumento em trabalhos de obras, tá certo? Com o paquímetro, eu posso fazer as seguintes medidas. Medidas externas, onde eu utilizo o braço longo, medidas internas, onde eu utilizo as orelhas, medidas de profundidade, onde eu utilizo essa haste aqui, ó, tá? Medidas de profundidade, onde eu utilizo a haste, e medidas de elevação e ressalto, algum degrauzinho, alguma coisa, eu utilizo essa parte posterior aqui. Agora eu vou mostrar para vocês mais de perto o que é o nosso paquímetro e como ele funciona. Essas perninhas aqui, ó, essas orelhinhas aqui, são os medidores internos. A gente consegue fazer medidas de regiões circulares, como por exemplo um tubinho de caneta, ó, um tubinho de caneta, eu coloco essas orelhinhas aqui dentro e abro e ela me dá a circunferência, medidas internas, tá? Ela é composta pela orelha fixa, que é uma região que não se move, e a orelha móvel, que é o que se afasta e se aproxima, trazendo a exatidão das medidas. Nós temos também os braços longos, ou orelha longa, também um braço fixo e um braço móvel. E eles são responsáveis por fazer medidas externas. Então, eu posso medir a parte externa, por exemplo, dessa caneta. Então, eu venho aqui, encaixo e eu tenho a medida externa. Ele tem um impulsor, que é essa bolinha aqui, onde a gente coloca o polegar e afasta e aproxima. Nós temos um cursor deslizante, que é essa haste aqui, onde ficam presas o braço móvel e a orelha móvel, tá? Alguns paquímetros, eles vão apresentar aqui um fixador. Esse meu não tem o fixador, mas o fixador é um pininho que rosqueia e trava esse cursor deslizante para que você não perca a medida. Então, é legal para quem trabalha com designer de sobrancelha ter com essa medidinha, principalmente quem está começando, porque a gente tem que transferir a medida de um lado para o outro. Então, eu fiz uma medida, fui lá, fixo a medida e levo para o outro lado. Eu não corro risco de perder essa medida. Então, é bem interessante quando tem um paquímetro com o fixador. Eu já trabalho há muitos anos com o paquímetro, então eu me adapto bem com qualquer um. Então, esse aqui é o mais fácil da gente encontrar em loja de cosméticos, por isso que eu tô mostrando para vocês. Além disso, a gente tem a régua, que é onde estão as nossas medidas, e nós temos essa haste, que é onde mede a profundidade. Além dessas estruturas, eu tenho essa medição aqui, ó, que é o nônio. Eu já falei bastante desse nônio, e o nônio é o que é responsável pela precisão das medidas obtidas pelo nosso paquímetro. Se vocês repararem, a gente tem algumas medidas aqui na parte superior, parece uma reguinha aqui na parte superior. Essas medidas são polegadas e nós não vamos trabalhar com essas polegadas, então esqueçam essas medidas aqui de cima.
a gente só vai trabalhar com o nônio e vamos trabalhar com as medidas aqui dessa régua. No paquímetro, essas medidas, elas podem se apresentar em centímetros ou milímetros, e ela vem sempre sendo especificada nessa região aqui, ó. Nesse meu paquímetro, ele é medidas em milímetros, então eu tenho 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros até 150 milímetros. Os milímetros, quando transformados em centímetros, então eu tenho uma régua aqui, se essa minha régua fosse em centímetros, se ela fosse em centímetros, eu teria uma régua de 15 centímetros. Então, nesse caso, se eu precisar ou se eu preferir trabalhar com centímetros, então aqui onde tá o 10 vai ser 1 centímetro, aqui onde tá o 20 vai ser 2 centímetros, aqui onde tá o 30 vai ser 3 centímetros, e cada pauzinho desse vai corresponder a 1 milímetro. Então, vamos supor, eu tenho, vou pôr aqui, ó, 1, e ele põe o meu 0 na direção do meu 2. Eu tenho 1 centímetro e 2 milímetros, tá? Esses milímetros eu vou trabalhar quando eu for fazer a minha sobrancelha. Se vocês repararem aqui, ó, bem de pertinho, o 0, eles batem, eles têm a mesma direção. Então, quando eu vou achar a minha medida, eu tenho que trazer o 0 até onde eu desejo. Se eu desejo 2 centímetros, o meu 0 tem que estar alinhadinho com o meu 2. Se eu quero 3 centímetros, o meu 0 tem que estar alinhadinho com o 3 centímetros, com o 30 aqui, tá? Esse paquímetro, como vocês podem ver, ele é em milímetros e o nônio é de 0,05, que eu já expliquei para vocês. O nônio é essa medida aqui de baixo, essa medida aqui equivale a 1 milímetro. Esse 1 milímetro e cada pauzinho desse equivale a 0,05, ou seja, o meu 1 milímetro foi dividido, ó, 1 milímetro foi dividido por 20 igual a 0,05, que é o que apresenta aqui no meu nônio, tá? Então, vamos supor, a gente hoje em dia tem muito espaço, por exemplo, levando para o nosso trabalho, muito espaço que a gente vai trabalhar com 2,5. Então, ó, precisei chegar na minha medida entre os olhos, tá? Ó, vamos lá. Entre os olhos da minha cliente, eu tenho 2,5. E eu quero achar o centro. Metade de 2,5 é 1,25, correto? Então, eu preciso achar 1,25 aqui no meu paquímetro. Como eu vou fazer isso? Eu tenho duas formas. Eu tenho a forma mais fácil, basiquinho, mas que não é precisa. E tenho a forma correta, que é quando a gente utiliza o nônio para achar essa medida. Então, assim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero 1,25. Então, aqui eu sei, eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho 1,5 centímetro, porque esse pauzinho maiorzinho que os menores, mas menor do que o que tem o 0, do que o que tem 1, indica que é meio. Então, aqui eu tenho 1,5 centímetro, vindo até aqui, ó. No caso, eu quero 1,25. Eu não tenho 4 pauzinhos aqui, eu vou vir entre o 2 e o 3. Então, vai ficar 1 centímetro, aí tem 1, 2, 3, 4 pauzinhos e o meio centímetro, né? Tá assim, ó. E aqui é o meu número 1. 1 centímetro, aí eu tenho meio centímetro e eu tenho 4 pauzinhos que equivalem aos milímetros. Então, aqui eu tenho 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, até chegar 0,5.
eu quero 1,25. Então, eu venho e posiciono ele mais ou menos nesse meio aqui, correto? Fiz isso aqui, ó. Só que tá com exatidão? Como é que eu vou saber se tá exato ou não? Eu vou ter que vir aqui embaixo e vou ter que ver qual desses pauzinhos aqui estão alinhados com o número aqui em cima. Então, vamos supor que eu preciso de 25. Então, aqui eu tenho 1,25. Ou, ó, 1 centímetro, 2. Eu preciso achar o último passo. Ou eu tenho 12 milímetros e preciso achar o restante da minha medida. Aqui é centímetros, aqui é milímetros. Meu paquímetro tá em milímetros. Então, eu venho aqui, ó, e vou ver qual o número 5, ó, por exemplo, aqui o 5 ele tá batendo bem certinho, ó. Se vocês repararem, ele tá bem retinho, ó, com esse número aqui. Se vocês repararem, nenhum outro pauzinho tá correspondente, ó. Esse tá um pouquinho mais pra cá, esse tá um pouquinho mais pra cá. Esses aqui estão mais próximos, mas o que tá exato mesmo, ó, e depois todos eles saem. Então, eu tenho 12,50 milímetros. Isso é o que o meu paquímetro aqui tá dizendo, porque eu tô trabalhando em milímetros. Se eu for transformar em centímetros, eu vou ter 1,25, porque eu trago essa vírgula para cá e elimino zero. Lembra que eu falei que eu tiro zero quando eu quero transformar o milímetros em centímetros, eu tiro zero. Então, aqui eu tenho uma medida com 150 milímetros. Se eu for transformar em centímetros, eu tenho 15 centímetros, eu tiro zero. Então, se eu tiro zero aqui e eu preciso de 2 casas de vírgula, porque aqui no meu nônio eu tenho 2 vírgulas, então eu venho para cá e transfiro a vírgula. Eu fico com 1,25, correto? E assim por diante, eu vou trazendo as medidas. Eu tô trabalhando eu mostrei no 1,25 porque é uma medida que o pessoal pergunta muito. Ah, como que eu consigo 1,25, 1,2? Se é 1,2, eu venho aqui e posiciono o meu zero certinho. Mas se eu preciso de 1,25, eu vou usar o meu nônio para achar isso. Ou eu vou por aproximação. Se eu quero exatidão, eu trabalho com o nônio. Se eu quero uma aproximação, eu posso trabalhar. Isso, gente, nós utilizamos o paquímetro, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente consegue, ó. Eu venho aqui e trago no meinho. Tá exato? Não sei, mas se tiver batendo de um lado e do outro, tá tudo certo. O importante é a medida estar igual bilateralmente, como eu sempre friso. Mas a título de curiosidade e porque muita gente tem dúvida de como utilizar o paquímetro, eu resolvi fazer essa aula explicando um pouco mais detalhado o paquímetro. Nós não necessitamos de todo esse conhecimento, mas como eu parto do princípio de que conhecimento não ocupa espaço, então é interessante a gente saber o que é um paquímetro, as partes que compõem o paquímetro, as medidas que a gente consegue com o paquímetro, e eu acho que com essa aula eu consegui trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Se ficarem dúvidas, a gente vai tirando no decorrer das aulas, ok? Um beijo e espero que tenham gostado.